O privilégio é muito grande e eu quero falar nessa palestra sobre talvez a maior descoberta científica de todos os tempos. A ciência como um presente de Deus. Deus realmente é o autor e consumador da ciência. Tem crente que acha que a ciência é coisa do demo, do capeta, já viu? Olha, nem vou colocar meu filho para fazer ciência. Muito pelo contrário, irmãos. Deus é o autor, o consumador, ele guia a ciência. Os principais cientistas do mundo, homens e mulheres que creem em Deus, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, olha só. Então, sim, incentive seu filho a fazer ciência, a ser um cientista, a ser um químico, porque tudo é química e a química é tudo. Não é assim, Cristian? Tudo é química e a química é tudo. A ser um físico, um astrônomo, um paleontólogo, matemático. É ciência dura, sabe? Porque os meninos agora querem ser youtubers, influencers, querem fazer o quê? Olha, estude ciência, porque a ciência é uma grande dádiva de Deus. E através da ciência nós nos aproximamos ainda mais de Deus. Jó 12, de 7 a 9, diz assim: pergunte, porém, aos animais. Olha, pergunte, porém. Nem pergunte para o seu professor, nem pergunte para... nem o seu pastor, nem o Marcos. Ninguém, não pergunte para ninguém, a Bíblia fala. Oh, valeu. Pergunte, porém, aos animais, aos peixes do mar, às aves dos céus, à terra. Por que a Bíblia nos instrui a perguntar, porém? Porque a gente está fazendo a pergunta errada. Estamos perguntando para o nosso professor de física, de química, de ciências, e muitos dos nossos jovens estão se desviando. 2/3 dos nossos jovens hoje se desviam quando entram nas universidades, por exemplo, se tornam ateus. Talvez um evolucionista ateísta, primeiro passo para se tornar ateu. Olha só. Muitos de nós estamos convencidos aí de que o Big Bang é fato, que Deus guiou a evolução, que o Yom do dia de hebraico, milhões e milhões de anos, porque para Deus, 1000 anos, um dia, 1000 anos. Já viu essa? Totalmente deslocado do seu contexto. Esse versículo fala sobre a segunda vinda de Cristo e que Deus é longânimo. Para Deus, o que está apressado para nós, o que está demorando para nós é rápido demais. E para a gente, o que é rápido demais, para Deus é longânimo. Deus é longânimo. Então nós temos aqui uma oportunidade única através da ciência, segundo a própria palavra de Deus, de fazer a pergunta certa. Perguntar aos animais, às aves dos céus, os peixes do mar, a terra. Por quê? Porque eles não são subjetivos. Eles não têm gosto, não têm desgosto. Animais, a terra, eles são sinceros quando eles revelam os seus segredos. É como criança. Sabe que criança é sincera, né? Você engorda, ele chega para você, gordinho, hein? Barrigudinho, hein? Você perdeu o cabelo, seu careca, não é assim? A gente tem que ficar até falando para o menino: menino, você vai entrar no carro hoje, não fala, hein? Não fica quieto, chega na igreja, não vai ficar fazendo aqueles comentários. Os peixes do mar, as aves do céu são sinceros. Os astros do universo são sinceros. Quando a gente tira a foto do universo, por exemplo, ele sinceramente fala sobre a sua origem, sobre a sua idade. Então a ciência tem sido realmente uma grande bênção. Grandes e grandes descobertas científicas têm sido feitas recentemente, que revelam o quê? Que o professor Adalto Lourenço venceu. Olha aí. Adalto venceu. Esse é o título da minha palestra hoje pela manhã. Fiquei pensando, né? O que eu falarei. Professor Adalto Lourenço venceu. Não sei quantos... Quem já tinha ouvido falar do professor Adalto aqui? Levanta a mão assim. Ó. Isso. Olha, o professor Adalto Lourenço foi o maior brasileiro de todos os tempos. Eu não tenho dúvida alguma. Tem gente que acha que foi o Pelé. Gente, o que o Pelé fez?
para o Brasil. Ensinou o Brasil a jogar futebol um pouco melhor, ganhou umas Copas do Mundo, mas e aí? Isso aí mudou o seu destino? Absolutamente não. Ayrton Senna ganhou algumas corridas. O que o professor Adalto Lourenço fez? Visitou o Brasil, do Iapoca ao Chuí, norte-sul, leste-oeste, toda a igreja que eu vou, e falou assim, nossa, já teve um professor que veio antes aqui, como é que é o nome dele mesmo? Eu falo, Adalto, é isso. Correu o Brasil, gravou vídeos, tem um curso dele de mais de 100 aulas, que agora eles estão colocando novamente no ar. O professor Adalto Lourenço venceu e ele propagou essa mensagem pelo Brasil e pelo mundo. Mas muitos achavam que o professor Adalto Lourenço era herege. Ele era radical demais, dentro e fora da igreja. Olha só, não pode. Ele acha que a vida é jovem, o universo é jovem. 6.000 anos, que absurdo. Eu vou nos debates aí, né, pastor Samuel, né, pastor? Acertei o nome? Opa, maravilha. Olha, Christian, estou com boa memória. Eu vou pelos debates aí e falo, olha, 6.000 anos, o pessoal, nossa, não, eu vou embora desse debate. 6.000 anos também não dá. Gente, por que 6.000 anos também não dá? Porque é uma heresia hoje você defender uma terra jovem, um universo jovem, uma vida jovem. Porque fomos doutrinados por mais de 150 anos no universo velho, nos milhões e milhões de anos. Essa doutrina chegou nas nossas igrejas, chegou nos nossos seminários. Olha, praticamente todos os seminários do Brasil hoje, milhões de anos. Ion Eras, veja só, até a gente se rendeu. E o professor Adalto Lourenço era um herege. Só que o herege venceu, gente. O herege venceu, essa é a mensagem que eu trarei para vocês hoje de manhã. Por que ele venceu? Porque bebeu da palavra de Deus. Né, Nina, traz aqui a Bíblia, que eu acabei falando que não ia usar, mas tem que usar, né? Mas é uma EBD, né, irmãos? Olha, traz aí a palavra de Deus. Essa Bíblia é pesada, hein? Vem a Ninoca, rapidinho. Aí. Muito bem, Ninoca. Olha, esse livro é maravilhoso, não é? Somos presbiterianos, tudo 5 pontos, não é? Então eu queria que você levantasse a Bíblia bem alto aí, ó. Vamos fazer o desafio da Bíblia, aquele desafio sempre tem feito. Você trouxe sua Bíblia? Levante bem alto, bem alto. Está instalada no celular? Vou deixar você levantar, vai. Pronto. Mas não deveria. Crente carrega Bíblia de papel, sabe por quê? Porque nós somos conhecidos... Não pode baixar, pastor. Levanta aí. Isso, ó. Se você baixar, você foi reprovado no desafio da Bíblia. A gente tem que carregar a palavra de Deus, por quê? Porque ela tem 5... Não pode baixar, irmão, não. Tem gente baixando, pastor. Pode excluir quem baixar? Ó, baixou, exclusão imediata. Levanta, ó. A Bíblia é clara. Repita comigo. Clara. Necessária. Suficiente. Inerrante. Autoridade final. Vamos lá, todo mundo junto? Comigo, vai, ó. Clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade final. Passou no desafio da Bíblia, irmão? Essa é a Bíblia que é pesada. E quem bebe da palavra de Deus nunca se engana, irmãos. Outro dia, num debate, um pastor que até tive um debate com ele sobre o Big Bang, e ele defende que o Big Bang aconteceu, que Deus guiou o Big Bang. Ele estava lá dizendo, olha, o Big Bang é uma grande evidência de Deus. Aí o ateu o confrontou. Opa, peraí, mas e o James Webb? Acabou com o Big Bang. E aí, como é que fica seu Deus agora, sem o Big Bang? Olha só, quando você linka a sua fé com teorias de homens, você pode passar por esse vexame, você sendo confrontado por um ateu, que a sua evidência para que Deus existe está equivocada. A gente tem que ficar sempre com a palavra de Deus. E a Bíblia é clara demais. Ela sempre disse que tudo era jovem. Tem a cronologia, genealogia de Gênesis. A Bíblia sempre diz que Deus fez pronto. Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, tem gente que é big banguista. Como é que pode ser? No princípio ele criou os céus.
Quanto tempo demora para que a Terra seja formada no Big Bang? 9,3 bilhões de anos. Jesus, quando perguntado sobre o casamento, ele diz: não tendes lido que desde o princípio. A palavra que ele usou em aramaico, que foi escrita em grego, é a mesma palavra em grego que foi utilizada em Gênesis 1:1. É o mesmo princípio, o princípio de todas as coisas. Não tendes lido que desde o princípio eu os fiz macho e fêmea, homem e mulher? Então a gente pode juntar. No princípio criou Deus os céus e a terra, o homem e a mulher. Então a Bíblia era clara demais, sempre foi clara demais. O professor Adalto Lourenço sempre propagou essa mensagem e ele venceu. E ele venceu por quê? Porque fomos estudar a origem do universo. E o professor Adalto Lourenço sempre disse: o universo foi feito pronto, completo, complexo e perfeitamente funcional. Porque em Salmos 33:9 diz que ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. O pronto ali é imediatamente, a palavra em hebraico. E ele sempre anunciava essa verdade. Fomos feitos prontos, não tem nada de evolução, nenhum compromisso da igreja com Darwin, nenhum compromisso com os milhões e milhões e bilhões de anos do Big Bang. Irmãos, eu fui Big Bangista, fui evolucionista por 40 anos na minha vida. Aí eu me converti pela metade. Me converti em relação à evolução, mas continuei defendendo o Big Bang. Eu continuei meio evolucionista, meio teísta. Aí eu larguei as coisas que para trás ficaram. Larguei o Big Bang também, pela influência do professor Adalto Lourenço. E hoje eu percebo claramente que todas as coisas foram feitas como a Bíblia sempre disse. Como eu aprendi com a minha professorinha da EBD. Quantas professorinhas da EBD nós temos aqui? Deixa eu ver. Alguma professorinha? Opa, uma! Muito bem. Eu aprendi com a minha professorinha da EBD aqui. Ela falou assim: Marquinhos, Deus há 6.000 anos, em 6 dias, criou todas as coisas. Te fez pronto. Criou a vida, criou o universo, criou a terra. Então vamos falar sobre a origem do universo? Será que ele seria velho ou seria novo? Gente, vamos estudar então, através da ciência, a origem do universo. Havia uma teoria por aí. Essa teoria do Big Bang dizia que há 13,8 bilhões de anos, o universo teria sido formado. Como? Pelo nada. O que existiria, segundo esse modelo, antes do Big Bang? Não tinha matéria, não tinha energia, não tinha espaço, não tinha tempo. Portanto, o que nós tínhamos? Christian, se não tem, vamos pegar ajuda do universitário ali, né, pastor? Christian, não tem matéria, não tem energia, não tem espaço, não tem tempo. Tem o que então? Nada. Havia um nada absoluto. Não é assim um espaço vazio. Não tinha nem espaço. Não existia absolutamente nada. E o que acontece com esse nada? Agora o nada resolve criar o universo. Olha, o nada resolve criar o universo. E o que ele tem para criar o universo, Christian? Nada. E o que ele quer fazer com esse nada? Nada, porque o nada não quer fazer nada. Então o nada que pega o nada, querendo não fazer nada, bum, criou tudo. Olha, eles dizem assim, flutuações quânticas. Outro dia, num debate, estava o Sacani com um pastor, e o pastor, nessa nós estamos juntos. Aí o Sacani falou, brigadão. Ah, você crê que foi Deus, né? Eu creio que foram as flutuações quânticas. Sacani, no outro dia, no Flow, o Igor perguntou para ele assim, mas se não tinha nada, o que tinha antes do Big Bang? O Sacani falou assim, não tinha nada, não tinha energia, matéria, espaço, tempo, não tinha nada. Aí o Igor falou assim, mas então o que detonou o Big Bang? Aí o Sacani, assim, não, é porque tinha assim uma matéria sobre alta energia, ionizada. O que ele estava querendo descrever? É o vácuo quântico. Gente, para flutuações quânticas agirem, precisa existir alguma coisa. A própria física teórica diz, precisa existir um vácuo quântico. E quando
Confrontado com o absurdo da sua declaração, o que o Sacani fez? Botou coisa no nada, botou uma matéria, uma matéria sobre alta energia, com uma energia muito alta. É o tal do vácuo quântico. Olha só. Fomos avaliar esse modelo e percebemos o quê? É um absurdo, gente. Nada pegando nada, para nada, por nada. Flutuações quânticas agindo no nada. E quando você confronta as flutuações quânticas, você tem que criar alguma coisa no nada. O vácuo quântico. Percebemos que é fake news. Olha como a ciência é uma bênção de Deus. Os modelos científicos são propostos, mas dia após dia, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. J.J. Thomson fez essa declaração uma vez. Incrível, não é? Fomos investigar com um pouco mais de calma e percebemos que nem Deus poderia ter guiado o Big Bang. Olha, tem gente que colocou, não, olha, tudo muito difícil, tal, mas você crê no quê? Não, foi Deus que deu a partida. Foi Deus que deu a partida. O pastor falou para o Sacani, não, eu creio que foi Deus. Gente, se Deus deu a partida do Big Bang, se Ele estabeleceu as condições, se Ele calibrou as forças, Deus não sabe calibrar as forças e Deus não sabe estabelecer as condições. Porque a gente percebeu, por todas as evidências que eu mostrarei para vocês, que o universo é impossível de ser formado por processos naturais, por forças, por mecanismos. Olha só, o universo não é homogêneo, ele é heterogêneo, ele não é isotrópico, ele é anisotrópico. O universo mostra sinais claros de que nenhum processo natural poderia tê-lo formado. O universo é sobrenatural, ele é um milagre. É um milagre. Então esqueça essa história que Deus poderia ter guiado o Big Bang, esqueça essa história que Deus poderia ter dado a partida, esqueça essa história que Ele poderia ter acertado as condições para que o universo lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos poderia ter se estruturado. Irmão, você é um Big Banguista? Eu fui 40 anos. Deixe para trás as coisas que para trás devem ser deixadas. Modelo totalmente equivocado. Não há processo natural, não há lei, não há força que possa estabilizar, que possa formar, estabilizar sim, mas que possa formar esse universo. Eu mostrarei para vocês várias evidências. O professor Adalto Lourenço venceu. Por quê? Ele sempre disse, Deus não guiou o Big Bang, gente. Para com essa história. Não é muito legal? Ó, no debate científico do século, quantos assistiram aqui? 10 horas e 45 minutos só, irmão. Um herói da resistência. 2 ali. Irmão, o que você está fazendo que não está assistindo esse debate? Ah, tem crente, pastor Samuel, não sei se eu fosse pastor, seria meio radical. Crente que assiste Jornal Nacional, eu excluiria. Novela da Globo, excluído. Dorama. O que o senhor acha, pastor? Exclui dorama também? Fez um sinalzinho. Assiste dorama. Mas os debates, as palestras do professor Adalto Lourenço não assiste. Eu fico assim, impressionado lá, coraçãozinho. Ai, meu Deus. Misericórdia, Senhor. Gente, no debate científico do século, 10 horas e 45 minutos, o que nós estivemos defendendo lá? Professor Adalto Lourenço e os seus 2 companheiros, eu e o João Paulo Reis Braga, defendendo que o universo tinha sido feito, pronto, essa foi a principal tese. E o que nós conseguimos demonstrar? Que o outro lado estava com fake news. Olha só, que o Big Bang tinha sido totalmente derrotado. 10 horas e 45 minutos de evidências e evidências e evidências. Ao ponto que Sacani, Pirula e Hamilton até hoje procurando a placa do caminhão que os atropelou, gente. O Hamilton outro dia falou assim, não, agora eu tenho 2 novos modelos. Ele foi lá nas relíquias do passado tentar ressuscitar 2 modelos que são piores que o Big Bang, piores. Então, gente, fake news, esquece essa história. Esquece essa história de que processos naturais poderiam ter formado o universo, que o universo poderia ter se estruturado por milhões e milhões de anos. Esquece, irmãos, isso aí já ficou no passado. Que a vida poderia ter evoluído. Nenhum tipo de evolução hoje se sustenta mais. Porque o professor Adalto Lourenço venceu.
Gente, há dois modelos, então, para a origem do universo hoje. Primeiro é o modelo naturalista, que está ali em cima. Olha lá, 13,8 bilhões de anos. Bum! Escutou o barulhinho, irmão? Quer que eu repita? Bum! É a explosão do Big Bang. Toda a matéria concentrada no nada, porque não tinha nada. Não pode ter matéria sobre alta energia, vácuo quântico antes, não tinha nada. É liberada nesse evento. Toda a matéria, toda a energia, o espaço começa, o universo começa a se dilatar como uma bexiga. Pensa assim, ela está se enchendo. Nem isso mais apareceu no Big Bang. O universo não se expande. O universo é cartesiano, XYZ. As galáxias estão se afastando, mas o universo não se expande. A gente descobriu nas fotos do James Webb. Mas não, o modelo diz que, olha, o universo está se expandindo como uma bexiga, está tudo se esticando. 13,8 bilhões de anos, uma nuvem gasosa em expansão, forma estrelas. Gente, o gás se contrai em si mesmo e forma estrela. Você pega gás, comprime, pum, forma uma estrela. Eu até brinco, vamos formar uma estrelinha? Quem quer formar uma estrelinha comigo? Ó, vamos fazer o seguinte, gente. Todo mundo pega assim as suas duas mãos. Vamos lá, vai. Um exercício pela manhã, para ver se vocês acordam. Vai. Pega aí um pouco de gás. Pega aí, garoto, um pouquinho de gás. Isso. Não quer fazer uma estrela? Isso, aí. Pega um pouco de gás. Vai comprimindo assim, irmão. Vai comprimindo, comprimindo. Com bastante força, bastante força. Quem formou uma estrelinha aí? Ninguém formou estrela. Por quê, gente? Comprimir gás é extremamente difícil. Quando você tentou comprimir o gás, o que aconteceu com ele? Ele escapou pelos seus dedos, não foi? Que força misteriosa, então, essa que pegou uma massa de gás imensa no universo e conseguiu comprimir sem o gás escapar. E vamos concordar, gás escapa, não escapa? Está rindo por quê? Não estou entendendo, pastor. Facinho, diz que é 20 a 25 vezes por dia. Gente, o gás, quanto mais você tenta comprimir gás, aumenta a temperatura e a pressão, mais fácil ele escapa. Mais ele quer escapar. Não, mas comprimiu o gás, formou estrelas. Estrelas explodiram, formaram o pó cósmico. O pó cósmico contraiu em pequenas pedrinhas, bateram, as pedrinhas fundiram, colaram. É o efeito super bonder cósmico. Modelo da acreção. Um planeta rochoso, incandescente, esfria. Os Sakanikawas mandam água para a Terra. Conhece o Sakanikawa? São os asteroides do Sakane temperados pelo vento solar, trazem água para a Terra. E naquela sopa ácida, escaldante e venenosa nasce a sua tataravó, que lenta, gradual e sucessivamente vai evoluindo, passando pelos chimpanzés que são os seus parentes, chimpa-teu-humano, até dar em você. Gente, só corintiano que gosta dessa ideia, né? Chimpa-teu-humano, né? Ou ponte pretano, né? Chimpa, né? Macaca, como eu. Olha só, gente, esse é o modelo. Quem é que dá a partida? Flutuações quânticas não pode ser, porque não tem vácuo quântico para elas agirem. Então foi o São Nada. Conhece a história do santo do pau oco? Isso é antiga, né? Os mais antigos lembram. Era um santo que chorava, né? Porque era oco por dentro, tinha todo um sistema montado lá para que ele chorasse mesmo. Sangue, inclusive. Vermelho de sangue. Gente, esse é o modelo naturalista. Mas tem o modelo do professor Adalto Lourenço. Disse que eu não sou big banguista. Eu sou big banguista, pastor Samuel, sabia? Viu, Cristian? Também. Mas eu creio no Big Bang da Bíblia. Qual é o Big Bang da Bíblia? Deus disse, haja, e o universo aconteceu. Ele disse, haja universo e bim, o universo foi formado. E quando o universo foi formado, foi um bang. E o bang foi bem big. Esse é o Big Bang da Bíblia, olha lá. O universo se forma imediatamente pelo poder da sua palavra. E ele está por aí há 6.000 anos. O tempo é tão curto, tão curto, tão curto em escala cosmológica, que não teve tempo para o universo envelhecer. Portanto, o universo que nós vemos hoje nos céus é praticamente o universo quando ele foi criado. 6.000 anos, do ponto de vista cosmológico, é zero quase de tempo. Então temos os dois modelos.
O universo foi feito completo, complexo e plenamente funcional. Qual desses dois modelos venceu? O que você acha? Nós temos muitas e muitas evidências que dizem que o modelo Adalto Lourenço venceu, gente. Quais eram os problemas no modelo anterior? Tem crente que crê no Big Bang, mas não vê quais são os problemas do Big Bang, não estuda. Ele aprendeu na sua aula de física, olha, o Big Bang aconteceu, então Deus guiou. Mas será que ele de fato aconteceu? Gente, os problemas do modelo do Big Bang são inúmeros. Inúmeros. Primeiro, quem é que deu a partida? O São Nada. Zero de forças e equações matemáticas poderiam ter agido no nada. Gente, nada cria, concorda? Os filósofos gregos já se sentaram e falaram assim, ninguém pode apelar por nada. Porque o nada é um nada absoluto, que nada cria. Nada, absolutamente nada cria. Então, o modelo do Big Bang já começa com esse grande problema. Não tinha nada. O nada vai fazer o quê? Nada. O universo que não tinha nada, absolutamente nada, deveria continuar não tendo nada forever and ever. Eternamente. Nada faria o nada criar alguma coisa. Lembre-se sempre que quando falarem em flutuações quânticas criar o universo para você, isso é coisa de físico teórico. Físico teórico habita em dois mundos. O mundo real em que ele anda, se alimenta, tem filhos, tem sua família, passeia e tudo mais. E o mundo da física teórica. Da teoria de cordas, 12 dimensões. E aí ele fala assim, não, flutuações quânticas podem fazer coisas pipocar do nada. Você já viu alguma coisa pipocar do nada? No mundo real, alguma coisa pipoca do nada? Zero. No mundo teórico da física teórica, até pode ser que flutuações quânticas façam coisas pipocar do nada. Mas no mundo real, nunca ninguém observou coisas pipocarem do nada. Pior, na própria física teórica, você precisa do vácuo quântico, que não é um nada, é matéria sobre altíssima energia. Então, olha, o problema número 1 do modelo anterior. Problema número 2. Quando o universo se forma no Big Bang, o que acontece? Há uma concentração tão grande de matéria que a própria gravidade atrairia essa matéria de novo para o nada do Big Bang, aquela partícula primordial. Então eles precisaram expandir o universo. É a tal da inflação. Na inflação, o universo passa do tamanho de um átomo a uma galáxia em 10 a menos 36 segundos. Gente, isso é mais do que imediatamente. Eu calculo, pastor Samuel, que isso foi mais rápido do que o tempo que Jesus usou para transformar água em vinho. 10 a menos 36 segundos, gente. O universo se expande do tamanho de um átomo para o tamanho de uma galáxia em 10 a menos 36 segundos. E o pior, depois da expansão, ele para. Aí ele continua mais lentamente se expandindo. Gente, esse é um milagre mais do que milagroso. É o segundo grande problema do Big Bang. O outro grande problema desse modelo naturalista, que o pessoal defende por aí, outros colocam Deus para guiar, é que metade do universo sumiu. Toda vez que você, em laboratórios de física, produz matéria, você produz junto com a matéria antimatéria. Você produz um próton e um antipróton, um nêutron e um antinêutron, um elétron e um antielétron. For olhar o universo, a antimatéria não existe por aqui. Se existisse, ela aniquilaria a matéria. Então, metade do universo sumiu no modelo. Nunca ninguém viu. Como é que você pode crer no modelo que metade do que ele deveria formar simplesmente nunca se viu? É um grande saci pererê da ciência. A antimatéria. Todo mundo sabe que ela existe por aí, mas ninguém nunca viu. Quarto, mecanismo milagroso de formação de estrelas. O mecanismo que a gente tentou reproduzir aqui hoje. Uma nuvem gasosa em expansão agora colapsa em si mesmo. Que força foi essa? Ninguém sabe. Que conseguiu comprimir o gás, vencer a resistência de pressão e temperatura que esse gás faria sobre essa força. O gás não escapou. E gás escapa, né, Christian? Facinho. E formou estrelas, gerações e gerações e gerações de estrelas. Mecanismo milagroso de formação de planetas. Como agora um pó cósmico forma planeta? Acreção. Impossível. Saci pererê da matéria escura, da energia escura. Matéria e energia escura.
foram observar o universo, as galáxias estão se separando, estão se afastando. E cada vez que elas se afastam mais. A velocidade aumenta. Não existe energia para explicar isso, porque a gravidade tenderia a atrair. Mas que energia é essa? Aí fala, não, é uma tal de energia escura. Não tem matéria suficiente para explicar o movimento das galáxias. Não, deve existir no universo a tal de matéria escura. Sabe o que é matéria escura e energia escura? São explicações para você explicar o que você não consegue explicar. É ad hoc, que a gente chama em ciências. Criando coisas que você nunca viu. Deve existir. Porque eu não consigo explicar, então deve existir uma força lá. A energia escura e a matéria escura. 2 grandes saci-pererês do modelo. Cometas. Falarei um pouco mais à frente sobre os cometas. Tem cometa de gelo ainda viajando pelo universo, gente. E eles passam de vez em quando por estrelas, como o Sol. É um picolé dentro do forno. Pastor Samuel, quanto tempo demora um picolé dentro do forno? Milhões e milhões de anos? Os campos magnéticos, o campo magnético da Terra está diminuindo. Gente, não podemos estar por aqui por muito tempo e nem podemos ficar por aqui por muito tempo. Outro dia eu fiz uma previsão que Jesus precisa voltar em 100 anos. Senão não vai dar mais, gente. Ó, as mutações deletérias, os problemas genéticos, o campo magnético da Terra que está diminuindo. 100 anos. Por que eu falei 100 anos, pastor Samuel? Porque todo profeta, segundo a Bíblia, que falha na sua profecia, tem que ser apedrejado, né? Daqui 100 anos, seu bobão, você não vai ter nem aqui para jogar a pedra. E nem eu para ser atingido. Olha só, mas, gente, o campo magnético está diminuindo. A temperatura de nebulosas, a temperatura de planetas, afastamento da Lua, a Lua está se afastando da Terra. Se você regride, em 1 bilhão de anos a Lua já bate na Terra. 500 milhões de anos já temos grandes tsunamis. Como é que pode o universo ser velho? Galáxias espirais deveriam estar convergindo em galáxias elípticas e esféricas. Tem um monte de galáxia espiral no universo. E a Terra é jovem. Tem várias evidências de que a Terra é jovem. Percebeu os problemas que o modelo tinha? Eram terríveis esses problemas. Os cometas, olha lá, está vendo aquele cometa lá, brilhantinho, lá em cima? Está passando do lado do Sol. O que é um cometa? Gelo. Pensa em gelo. Passando do lado de um forno. Picolé do lado de forno. Os cometas já eram uma grande evidência de que o universo era jovem. O professor Adalto Lourenço falava dos cometas, o pessoal assim, não, veja bem, existe uma maternidade de cometas no universo. É o cinturão de Kuiper, ou Kuiper, como você preferir. É um cinturão que está lá no sistema solar, cheio de blocos de gelo. De vez em quando um bloco de gelo escapa, cria um novo cometa. Por isso que tem cometa ainda no universo. Será que é a verdade? Deixa eu voltar aqui para trás. Passamos com a sonda Voyager pelo cinturão de Kuiper. O que tem lá? Blocos de rocha. Nenhum picolé novo para ser lançado para o universo. Aí disseram o seguinte, não, então esses cometas vêm da tal de nuvem de Oort. Sabe onde que a nuvem de Oort fica? Eles falam assim, bem lá longinho no universo, num lugar que a gente nem consegue observar. Por que jogaram a nuvem de Oort bem afastadinha? Para a gente não conseguir ir lá provar. Não, mas ela existe, está lançando novos cometas. Nuvem de Oort é outro saci-pererê da ciência. Todo mundo sabe que ela existe, mas ninguém nunca a viu. Um absurdo. Olha, o campo magnético de Júpiter, gente. Júpiter é um planeta gasoso, talvez, muito provavelmente. Ele tem um núcleo sólido, metálico. Mas o núcleo dele é muito pequeno. Então, se ele fosse um planeta antigo, se o sistema solar fosse muito antigo, o que aconteceria? O seu campo magnético deveria ser extremamente fraco. Passamos com a sonda Voyager por Júpiter, o que nós descobrimos lá? Está vendo a sonda Voyager ali? Ó? Foi uma bênção. A NASA é uma bênção, gente. A NASA agora acaba de lançar um centro ali em Balneário Camboriú. Outro dia eu estava na igreja presbiteriana de Balneário Camboriú, falei, gente, quando lançar aqui, porque lançaram agora, recentemente, faça um culto de oração e gratidão a Deus lá na frente do centro. Agradeço a Deus pela NASA. Não sei se eles fizeram, viu, pastor? Acho que não.
Mas por quê? Porque a NASA é uma bênção. Toda vez que ela tenta refutar a tese de Deus, provar alguma coisa que vai contra a Bíblia, o que ela faz? Ela acaba comprovando a Bíblia, de que ela é verdadeira. Lançaram lá a sonda Voyager, passaram por Júpiter e falaram assim, vamos mostrar que o campo magnético dele é inexistente praticamente. Por quê? Porque o sistema solar é velho, o universo é velho. Passaram por Júpiter, o campo magnético imenso, imenso. Um cientista criacionista, pelo tempo de 6.000 anos, fez o cálculo do campo magnético de Júpiter e falou assim, 700. A NASA falou 70. Passamos lá, deu quanto? 700. Eu não lembro os números, mas bateu exatamente com a previsão. Júpiter. O professor Adalto Lourenço sempre falava sobre Júpiter. O pessoal, nossa, que heresia. Júpiter tem uma temperatura, na sua superfície, de menos 153 graus Celsius. O universo é menos 273 graus Celsius. Ou seja, Júpiter tem uma temperatura de 120 graus Celsius acima do universo. Fomos ver o equilíbrio de calor do planeta, ele absorve calor do Sol, mas emite calor para o universo, porque o universo é congelante. 2 vezes mais do que ele absorve do Sol. Fizemos as contas, ele não poderia ter uma temperatura de 120 graus Celsius acima, ele já deveria estar congelado como o universo está. A analogia que a gente faz é assim, Júpiter é como uma batata quente dentro do freezer. Pastor Samuel, quanto tempo demora agora uma batata quente dentro do freezer? Ela fica quente dentro do freezer. O senhor falou 2, 3 dias? Um dia? Algumas horas? Algumas horas, isso. Acertou, pastor. Não falou nada, gente, não falou nada. Gente, mas a grande evidência veio quando? A grande evidência veio... O que é esse negócio aí? Fui eu que tirei? A grande evidência veio quando? Opa, isso. Com os telescópios da NASA. O Deus que nos abençoa com a ciência. A ciência é uma bênção. As grandes descobertas científicas mais recentes têm sido grandes bênçãos para o criacionismo. A NASA lançou o primeiro telescópio, super mega telescópio, foi o Hubble, primeiro que o James Webb. Esse telescópio foi incrível, depois veio o James Webb ali. À sua esquerda está o Hubble, à direita o James Webb. O que aconteceu? O professor Adalto Lourenço, antes das fotos do Hubble e do James Webb aparecerem, disse o seguinte, essa é a última palestra do professor Adalto Lourenço. Antes dele ser promovido com a transferência que ele teve, você entendeu, gente? O cristão não passa dessa vida, ele é transferido e na transferência ele é promovido. Olha só. Ele fez uma palestra gravada, deixou gravado, falou assim, não sei se eu irei no congresso aí, no TDI São Paulo, no ano passado, então já deixa essa palestra gravada aí. A gente passou, depois que ele já tinha sido transferido no congresso, foi incrível, todo mundo chorando, né? Obviamente. E nessa palestra, o que o professor Adalto Lourenço falou? Vão tentar tirar uma foto do início do universo. Os telescópios chegarão naquele ponto vermelho ali. É uma luz que foi emitida a uma distância muito grande, está demorando para chegar aqui, esse telescópio vai capturar essa foto. Gente, tem foto do início do universo viajando pelo universo. Se você tiver um telescópio, você captura essa foto. E aí o professor Adalto Lourenço disse o seguinte, olha, no modelo, está vendo aquele ponto vermelho? O que deve aparecer nessa foto? Nada. Eles querem provar que o universo no início não tinha nada. É uma foto do que eles chamam de Dark Ages, a Era das Trevas. E nessa foto não vai aparecer absolutamente nada. No máximo, uma protogaláxiazinha, uma estrelinha, mas a foto virá essencialmente negra. Por quê? Porque eles querem provar que o universo foi formado lenta, gradual e sucessivamente por processos naturais. Mas o professor Adalto Lourenço falou assim, não, a foto mostrará o universo completo, complexo e perfeitamente funcional. Gente, essa é a foto mais espetacular da história da ciência. Essa foto é chamada de Hubble Deep Field, o campo profundo de Hubble. O que essa foto fez? Destruiu com todos os modelos naturalistas de formação do universo, de formação da Terra e de formação da vida. Essa foto foi bombástica. Você viu as manchetes ao redor do mundo?
O Nishio Kaku disse o seguinte: teremos que jogar todos os livros de cosmologia fora. No último debate, o Jaime falou assim, olha aqui o livro de cosmologia, tem a nucleossíntese. Eu falei, cara, joga fora o livro. Nucleossíntese nunca aconteceu. Por que essa foto foi absurdamente espetacular? Destruiu com todos os modelos naturalistas. Porque essa é a foto do universo alguns milhões de anos depois da sua formação. Praticamente na sua manjedoura, segundo o modelo naturalista. O que nós estamos vendo aí? Cada ponto desse é uma galáxia. As galáxias estão absolutamente prontas. O universo está recheado de galáxias. As contas hoje nos indicam que o universo, desde o início, já tinha 600 sextilhões de estrelas. 20 trilhões de galáxias. As galáxias estão massivas, extremamente concentradas. Significa que o universo não está se expandindo. É o único efeito que nós estamos vendo é de distância. Dentro dessas galáxias tem todos os elementos químicos já. Hidrogênio, hélio, toda a tabela periódica, até radiação de ferro já conseguiram detectar. O universo está pronto. Todos os diferentes tipos de galáxias já estão lá. Espirais, elípticas, esféricas. No debate científico do século, Sacani falou assim, se determinarmos galáxias elípticas, game over. Está cheio de galáxia elíptica, por que ele não quer mais debater? Porque game over. Nós chegaremos lá e falamos assim, olha o que é a galáxia elíptica, você disse que seria game over, não é? Parece que ele fez um debate ontem, ele contra os criacionistas, só foi ele. Eu não vi ainda. Está lá, Sacani versus criacionistas, só tem ele. Ele só debate com ele mesmo agora, sabe? Interessantíssimo isso. Gente, não é sensacional? Você está vendo aí? Essa é a foto do universo quando ele foi formado. Se a gente compara com o universo de hoje, está exatamente igual. A mesma distribuição de galáxias, os mesmos elementos, tudo igualzinho. Significa que o universo foi feito pronto e há poucos anos. Milhares, não, milhões, bilhões. Então aí, irmão, vai continuar sendo big banguista? Não pode, não tem como. Mas aí a NASA falou assim, vamos lançar um outro telescópio, o James Webb. Eu quero tirar uma foto ainda mais no início do universo, mais profunda ainda no universo. A foto veio, bingo, igualzinha. Por mais que você tente pegar fotos mais e mais e mais no passado do universo, mais e mais e mais essas fotos mostram o universo igualzinho ao universo que está aqui. Ele nunca mudou, ele não mudou. A luz chegou, mas o universo não mudou, o tempo não passou. Sobrenaturalmente, não dá para pedir equação, tá? Não dá para pedir contas, como o Jaime ficou pedindo. Ó, conta, não tem conta, gente. O processo foi sobrenatural. O universo está prontinho desde o início. Incrível, não é? Na palestra também, O Surpreendente Universo, o professor Adalto Lourenço falou o seguinte, gente, outra grande revelação das fotos do James Webb, do Hubble, foram que essas fotos mostraram que o universo é anisotrópico e heterogêneo. O que significa? Que há estruturas específicas num lugar que não existem em outras. E a distribuição dessas estruturas é toda heterogênica. Heterogênica, não é homogênea. Tudo, tem grandes estruturas que só existem naquele lugar. Por exemplo, as muralhas de Hércules, 10 bilhões de anos-luz de um aglomerado de galáxias que só existe naquele lugar. Tem arcos de galáxias, tem anéis de galáxias. E todas essas evidências mostram que o universo, portanto, não é homogêneo e não é isotrópico. Quais as consequências desse grande achado? Todos os modelos naturalistas, o Lambda CDM e qualquer um outro modelo que você vai pegar, mesmo que você procure nas relíquias do passado para a formação do universo, todos esses modelos exigem que o universo ou seja isotrópico, ou seja homogêneo, ou seja os dois. O Lambda CDM precisa dos dois, isotropia e homogeneidade. O que isso significa? Não há um único modelo naturalista em pé hoje para a origem do universo. Gente, todos eles faliram com a foto do Big Bang. Deus
abençoou ou não abençoou a humanidade com a ciência? Com o James Webb. Sabe quando ele foi lançado? Natal de 2022. Presente de Natal para a humanidade. O professor Adalto Lourenço sempre falava, olha aí, ganhamos um presente de Natal. Antes das fotos saírem, ele já estava anunciando ao mundo que seria sensacional. O mito do Big Bang, a gente apresentou num dos debates. Heinz Alfvén, um sueco, um dos mais importantes físicos e cosmólogos, faltou um S, do século XX, Nobel de Física, de 1970, declarou, é um mito, o Big Bang é um mito, embelezado por fórmulas matemáticas sofisticadas. Gente, criaram todo um modelo cosmológico padrão. Olha só, nós temos a radiação cósmica de fundo, medimos a idade do universo, 13,8 bilhões de anos, mais ou menos 0,02. Temos uma coleção imensa de equações matemáticas. É um mito, embelezado por fórmulas matemáticas. Esse professor da Universidade de Yale, Peter Van Dokken, disse o seguinte, todas as evidências hoje mostram que, ele estava falando sobre algumas galáxias, mas você pode expandir para todo o universo. Você passa do nada para o universo totalmente formado num piscar de olhos. Hoje nós temos evidências claríssimas que o universo foi formado num piscar de olhos. Existe um modelo matemático para que você pegue o nada e transforme no universo totalmente formado num piscar de olhos? Não, não existem forças, não existem contas, não existe modelo. Ou seja, a formação do universo foi sobrenatural. Alguém com poderes como Jesus tinha para chamar Lázaro para fora, para transformar a água em vinho, para andar sobre a água, chamou o universo à existência pelo poder único, exclusivo da sua palavra. Então, qual é o modelo que venceu, gente? Modelo Adalto Lourenço. Modelo da palavra de Deus, das nossas professorinhas da IBD. O universo foi feito pronto há 6.000 anos. Por que isso é importantíssimo? Porque destrói todos os modelos naturalistas do universo. Para o universo, para a vida e para a Terra. Alguém chegar para você com um modelo naturalista, você fala, calma, parou, o universo é jovem, não tem tempo. O tempo é o grande santo de todos os processos naturais. Um grande biólogo uma vez disse o seguinte, Dobzhansky disse o seguinte, o processo pode ser improvável, mas dado milhões e milhões e milhões de anos, foi ele que disse, o improvável se torna provável, inevitável. Os milhões e milhões de anos eram utilizados para transformar coisas impossíveis em inevitáveis. Mas não tem tempo, gente. Sem o tempo fica sem tempo, para que com o tempo ele possa fazer os seus milagres. Guardou essa, Christian? Sem tempo, fica sem tempo, para que com o tempo ele possa fazer os seus milagres. Gente, game over. Mas tem outras evidências? Fomos ver o número de mutações deletérias no nosso DNA. Hoje nós sabemos medir o número de mutações deletérias que nós temos no nosso DNA, em média, na população mundial. Sabemos que uma geração dura de 20 a 25 anos. E sabemos que estamos acumulando mutações deletérias a uma taxa de 50 a 100 mutações deletérias por geração. Foram fazer a conta, estamos na Terra há 6.000 anos. O nosso DNA é um diário da nossa vida na Terra. Fomos investigar o DNA pelo número de mutações deletérias que nós temos acumulado. E são poucas, felizmente. Estamos na Terra há 6.000 anos. Adão e Eva foram encontrados pela genômica. Fomos no núcleo da célula, descobrimos o cromossomo Y, ele é pequenininho, fácil de sequenciar. Pelo cromossomo Y, nós descobrimos que todos os humanos da Terra descendem de um único homem que viveu na Terra há 6.000 anos, o Adão Y. Fomos na mitocôndria, descobrimos lá um DNA que só ganhamos da mãe, sequenciamos esses DNAs mitocondriais para vários e vários humanos na Terra, descobrimos que todos nós viemos da mesma mulher, que foi chamada de Eva mitocondrial. Adão Y e Eva mitocondrial. E eles dois viveram na Terra há 6.000 anos. Amém.
Acho que deu tempo, né, Christian? Gente, olha só, Felice já, www.tdibrasil.com. Uma sociedade científica que com ciência mostra, com boa ciência mostra, que o universo foi feito pronto por um ser de extrema inteligência, que a Terra foi feita pronta, que a vida foi feita pronta. Felice, www.tdibrasil.com. Olha os nossos congressos, estão abarrotados. O último, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mais de 1000 ali no Rui Barbosa. Por quê? Porque é boa ciência que bate com a boa teologia. O pessoal aí dos compromissos, outro dia teve uma reunião daquela associação, que talvez vocês conheçam, sabe quantos tinham? 4 apresentando os seminários, 3 assistindo. 4 apresentando, 3 assistindo. Aquela associação que faz compromisso com os bilhões de anos, que faz compromisso com a evolução, que defende o evolucionismo teísta entre nós. Tinha 4 apresentando, 3 assistindo. 2 eram representantes da instituição que estava sediando o evento. Por que eles estão fugindo? Porque não faz mais sentido, irmão. Não faz sentido nenhum. Por que os nossos congressos estão bombando? Porque a gente está do lado da boa ciência, da boa teologia. Gente, tem um monte de palestras sobre tudo isso que eu falei aqui no canal da TDI Brasil, no meu canal no YouTube. E, inclusive, falando do meu canal do YouTube, você está inscrito? Ó, vou fazer aqui, ó. Quem fez aniversário hoje ou essa semana? Essa semana. Olha ali. Ah, vamos ver se é. Você tem celular, lindinha? Está inscrita no meu canal? Ah, uma salva de palmas para ela. Oi, linda. Ganhou o livro. Olha aí, tá vendo? Essa estratégia do MrBeast é sensacional, gente. Por que ele chegou em 500 milhões de inscritos? Mas eu só quero passar ele, tá? Ó, primeiro eu quero passar o Sacani. Fizeram até um foguetinho assim, o foguetinho do Marcos tentando passar o Sacani. 2 milhões, a gente chega lá. Ó, assistam, tá bom? Assista menos dorama, tá? Menos, pastor, menos, tá? Menos, como é que é? Mais Adalto Lourenço na veia, viu, gente? Ó, toda quinta-feira na IPP TV tem o Discutindo Ciência com os Eberlins. Agora já não é um só, né, Niquinho? Niquinho tá ficando atrevido, rapaz. Até fica me refutando ao vivo. É, muito legal. O que você faz de quinta-feira, às 7h, irmão? Anota aí na sua agenda. Aí. IPPTV, Discutindo Ciência com os Eberlins. Bem legal, tá bom? Gente, quinta, toda quinta. Tem culto aqui, pastor? Às 20? Das 7 às 8 você pode assistir, seu bobão. Traz o celular aqui e assiste. Gente, cientista bom é cientista ateu? Não, cientista bom é que crê em Deus, como a professora Adalto Lourenço e eu. Olha aí, é o Batman e o Robin contra o Coringa de Darwin. Tá bom? E essa é a minha família, linda, maravilhosa. Gente, Deus tem nos abençoado com boa ciência. Cada vez mais e mais e mais evidências de que Ele tudo fez. Que segue eu em todas as redes... Até no TikTok, até no X, ganhou um livro também. Aí, Niquinho, pega um livro para ele lá. Aí, essa nova versão da lagosta Mike Tyson. Então é esse Deus invisível, mais real, eterno, onipotente, onisciente, que todas as coisas fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Seja o nosso louvor, a Ele toda a glória, irmãos. Que a gente possa anunciar essa verdade para o mundo, tá bom? Anuncie essa verdade, que foi Ele que fez. Jovens, quando seu professor vier fazer o bullying do naturalismo filosófico, quem ainda crê em Deus fala, eu, professor. O senhor viu a foto do James Webb, professor? Do Hubble? Viu o cromossomo Y lá, o Adão Y, a Eva mitocondrial? Assistiu o debate científico do século? Assistiu as palestras do professor Adalto Lourenço? Marcos Eberlin, quer que eu chame ele aqui, professor? A minha missão é desconstruir a sua fé em Deus, eles dizem. Ah, é, professor, mas a minha é desconstruir a sua fé no ateísmo. Bora? Muito obrigado, irmãos. Muito bem. Deixe-me chamar aqui o presidente da UPH, o presbítero José Carlos.
E quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no Salmo 148, a gente vai ler juntos esse texto. Eu leio um verso, vocês leiam o seguinte, e assim até o verso 14, o qual será lido em uma só voz por todos nós. Então, Salmo 148, de 1 a 14. Diante das observações que interpretamos na vida, fundamentados pela nossa fé na palavra de Deus, como nós respondemos às descobertas ou à ausência das descobertas? Salmo 148 nos diz: aleluia, louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor, sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Eles os estabeleceram para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no, monstros marinhos e todos os abismos. Fogo eternizo, neve e vapor, e ventos fortes que executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros. Feras e todo o gado, animais que rastejam e aves. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Rapazes e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Portanto, vivamos em louvor ao Senhor, exaltando sempre com a nossa vida, com o nosso testemunho, apontando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, varão? Vamos orar. Quer dar uma palavra de gratidão? Cadê o doutor? Agradecer a igreja por estar participando aí, escutando, tudo é muito novo, né? A respeito da ciência, acredito para a igreja, para todos. Então, acho que é uma oportunidade de podermos aprender mais, né? De escutarmos, acompanhar o Dr. Marcos através dos seus canais aí do YouTube. Eu acho que é um crescimento aí para todos nós, para os jovens, principalmente, que estão aí ingressados aí nas faculdades e estão sendo bombardeados aí dessa ideia aí da evolução. E isso é uma oportunidade aí para que os jovens aí possam falar para aqueles que não conhecem Cristo Jesus, mostrar aí que Deus criou todas as coisas, né? Então, assim, desde que a gente é confrontado com a palavra, que a gente é exposto à palavra de Deus, a gente começa a crescer nesse desejo de buscar mais a presença de Deus e de crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. Então isso devemos aprender mais. Para quê? Para que a nossa fé ela não seja confrontada e a gente não seja muitas vezes humilhado, né? Quem muitas vezes já passou um constrangimento, né, de ser confrontado assim, e muitas vezes a gente ficar gaguejando, né? Então isso é uma oportunidade para a gente crescer. Então que Deus nos abençoe e abençoe ao Dr. Marcos aí, que tem sido uma bênção aí no meio do seu povo, do povo de Deus, e que as nossas orações sejam para que o Senhor dê força, dê sabedoria, discernimento, para que sempre seja aí uma bênção aí no meio do povo de Deus. Nós preparamos um cafezinho ali no final, para que os irmãos possam ali juntamente com o Dr. Marcos compartilhar ali dos livros dele e poder comprar também aí a camiseta, não é isso, doutor? Camiseta e os livros. Então desfrute desse momento. Vamos orar? A família do doutor também está aí, né? A esposa, os 2 filhos. Que Deus abençoe grandemente aí
a família que está sempre acompanhando aí em todas as igrejas que estão aí visitando e ensinando aí as igrejas, e também aí nos programas também temos visto aí que a família está sempre junto. Então, posso levantar aí só para a igreja conhecê-los? Isso. Então, Deus abençoe grandemente, que Deus fortaleça vocês e continue sendo esse instrumento de bênção aí na mão do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos conhecer mais da Tua Palavra, de podermos, ó Senhor Deus, ser dispostos ao que o Senhor fez conosco, fez para nós, desde que o Senhor nos alcançou pela Tua graça, que não tivemos mérito nenhum. E nesses momentos, ó Senhor Deus, que o Senhor nos ensina, nós podemos ver quão o Senhor é maravilhoso para conosco. Dá-nos, ó Pai, sempre o desejo de poder Te buscar, sempre o desejo de poder crescer mais na Tua Palavra, para que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos incomode de uma tal forma e nós possamos, ó Senhor Deus, sempre falar deste amor que nos alcançou para aqueles que não Te conhecem. Obrigado, Pai querido, mais uma vez pela vida do Teu servo, Dr. Marcos, ó Senhor Deus, que o Senhor continue dando sabedoria, discernimento, e que Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja sempre conduzindo a sua vida, conduzindo os seus projetos, os seus desejos, suas vontades, porque sabemos, ó Pai, e vemos que o Senhor tem dado a ele sempre esse desejo de colocar o Senhor em primeiro lugar. Abençoe grandemente a sua esposa, os seus filhos, e conduza, ó Senhor Deus, a eles debaixo da Tua santa e bendita proteção. Pai, nós Te pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia, nos abençoando, e que logo mais, ó Pai, possamos voltar também para a Tua casa e cultuar o Teu santo e maravilhoso nome. Nós Te pedimos, ó Pai, como igreja do Senhor, que o Senhor continue nos abençoando e nos dando toda unção do Teu Santo Espírito, para que tudo que façamos seja para louvor e glória do Teu santo e maravilhoso nome. E é no nome de Jesus que nós oramos, Te pedimos e agradecemos. Amém.